Vamos ficar de pé nesse momento, nós vamos ter um tempo de oração. E nessa oração eu queria que você apresentasse a vida de um irmão nosso chamado Marconi. A família toda é da 13 de maio e ele vem enfrentando um problema de saúde que ainda não foi diagnosticado pelos médicos. E diante disso ele tem sido abatido por uma forte depressão e a família pediu para que nós estivéssemos orando como igreja aqui. O nome dele é Marconi. Coloque a vida desse irmão diante do Senhor. Peça a Deus também que abençoe-nos durante esse tempo, que o nome de Jesus seja glorificado, que o Senhor encha o nosso coração da presença dEle, que nós possamos com alegria nos derramar em adoração. Vamos orar. Ore ao Senhor nesse momento, agradeça pelo dia, louve ao Senhor pelo privilégio de estar vivo. Agradeça a Deus porque existe oxigênio circulando em seus pulmões. Bendiga o nome do Senhor porque Ele é o seu Salvador maravilhoso. Aleluia. Agradeça porque você não está mais em trevas. O Senhor lançou a luz sobre a sua alma, iluminou os seus olhos e lhe trouxe para um reino de amor. Clame nessa hora pela vida de Marconi. Peça por uma intervenção de Deus, uma manifestação do poder de Deus, para que Deus possa visitar o nosso irmão, dando sabedoria aos médicos, expertise, precisão no laudo. Ore ao Senhor também para que Deus visite a mente e o coração desse servo dele, que toda depressão, toda angústia, toda inquietação do coração seja pacificada pela paz que vem de Deus e excede todo entendimento em Cristo Jesus. E nós queremos orar aproveitando nesse momento por você, que também tem sido abatido por lutas, dores, aflições, sejam físicas ou emocionais. Nesse momento, coloque isso diante do Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas. Ele está acima das nossas enfermidades. Ele está acima das nossas dores. Ele está acima das nossas aflições. Ele está acima das nossas limitações. Ele está acima dos nossos pecados. Ele está acima das nossas angústias. Ele é Deus exaltado acima de tudo e acima de todos. Coloque suas limitações diante dele, suas fraquezas. Olhe para quem o Senhor é. Vamos cantar juntos? Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome. Erga a sua voz e cante, Ele é o Senhor. A verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Vamos cantar no início. Sendo tu és exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Te louvamos hoje e sempre, Deus.
Aleluia. Nós vamos, nesse momento, celebrar a comunhão que temos em Cristo e uns com os outros. Na mesa nós temos graça, na mesa nós temos vinho, na mesa nós temos pão, na mesa nós temos comunhão. E nesse momento, enquanto cantamos, você é desafiado a cruzar a fronteira, encontrar-se com alguém, dar um abraço apertado, acolher essa pessoa no amor de Cristo. Oh, quão bom e agradável ter amigos, comunhão. Nós temos isso, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão. Vinho e pão. Agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão. Se você tem comunhão com Cristo e com a igreja de Cristo, então erga sua voz e cante. Em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos, em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, aleluia, vinho e pão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ontem foi lido aqui o Salmo 34, que diz que em todo tempo nós bendiremos ao Senhor e o seu louvor estará sempre em nossos lábios. Nós iremos cantar essa verdade. Juntos. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Vamos cantar do início, em todo tempo. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei
louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Nossa alma se alegra em ti, Deus. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Engrandecei ao Senhor. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a Exaltemos o nome, seu glorioso nome. O nome dele é acima de todo nome. Glorioso nome. E nós vamos cantar dizendo: provai e vede. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele Mais se uma vez, provai e vede, só a igreja. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz. Cante isso, provai. Provai e vede, o Senhor é bom. Todos juntos mais uma vez, provai e vede. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. Alegrar-se-á. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Alegrar-se no Senhor, A minha alma. Nossa alma se alegra em Deus. Aleluia. Esse Cristo nos ama tanto que pela sua graça, pelo seu amor, Ele nos atraiu. E nós vamos cantar essa verdade. Quebrantado, Senhor, nós estamos diante da tua presença. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Ele é o nosso Salvador, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pega a sua voz e cante. na cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, O seu amor. Nós temos graça e vida, imerecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora já não há mais nenhuma condenação. Aleluia! Nós fomos reconciliados.
uma vez, pela cruz. Pela cruz chamou, gentilmente Me atraiu. sem palavras, aproximo, quebrantado. O seu amor, impressionante é o seu amor. Me mostrou quanto é fiel. Mais uma vez, impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz chamou, gentilmente Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Na cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado do seu amor. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. O teu amor nos constrange, Deus. Sendo nós pecadores, o Senhor nos amou. Diz a palavra que o Cristo derramou a sua vida, verteu o seu sangue quando nós éramos ainda pecadores. É por esse amor incondicional que nós estamos aqui, Senhor. O apóstolo Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange. Não havia nada em nós, Senhor, nenhuma beleza, nenhum perfume, nada que pudesse atrair o teu amor, o teu olhar, senão a tua graça, soberana graça, maravilhosa graça. Obrigado a Deus, porque por esse amor fomos atraídos, enlaçados, e aqui estamos, quebrantados, Senhor, querendo crescer na graça do Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo especial, onde nós podemos louvar o teu nome, com as nossas vozes, com o nosso corpo, com o nosso ser. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu irmão. Nós vamos ter todas as manhãs com o pastor Diego reflexões sobre as 7 marcas de uma igreja viva. O nosso material todo tem se baseado, tanto as palavras que eu estou trazendo à noite, quanto essas pela manhã, no material do pastor Ronaldo Lidório, no livro chamado Igreja Viva. Obviamente ali que ele pincela, e nós estamos então aprofundando a temas que ele lança como luz no seu livro. E nós vamos orar pelas nossas crianças, e depois vamos ouvir acerca das 3 primeiras marcas. Como é que vai funcionar? Depois que terminarmos esse momento, nós vamos nos subdividir em pequenos grupos. Eu vou estar chamando aqui o nome da pessoa que vai liderar o grupo. Algumas vão descobrir hoje, agora, nesse exato momento. E depois nós vamos sair, grupos no máximo ali de 15 pessoas. Vamos nos distribuir, teremos 30 minutos para discutir aquilo que foi falado na mensagem pela manhã. Então hoje, na verdade todas as manhãs, nós faremos nesse formato, com exceção do último dia. Então nós teremos sempre um tempo de pequenos grupos, sucedido a mensagem da manhã, para nós digerirmos, pensarmos e conversarmos
sobre aquilo que foi ministrado ao nosso coração. Antes, queria convidar as crianças, todas as crianças vêm aqui, depois as crianças que vão lá para o departamento, me lembrem a idade aí, até 10, então até 10 anos, mas as crianças todas podem vir receber a oração. Todas as crianças que não cansam, mas cansam os pais. As crianças estão bem felizes porque é só o primeiro dia. E os pais dizem, ainda é o primeiro dia. Nós vamos orar, vamos fechar os olhos. Todas as crianças, fechando os olhinhos. Vamos lá? Fechar os olhos. Vamos orar com a tia Jéssica, que está aqui, vai orar pelas crianças. Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui nesse acampamento. Deus, nós te pedimos, Senhor, a graça por essas crianças, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida delas, Pai, as conduzindo, Senhor, para a sua salinha. Abre o seu coração, o seu entendimento, Senhor, e que elas possam, Deus, florescer e dar frutos, Pai. Ó Deus, abençoa suas casas, suas famílias, em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Amém. As crianças vão para o salão das crianças, lá em cima, sem correr, tudo direitinho, para não caírem por ali. Pastor Diego, tem a palavra, Deus o use, meu irmão. Obrigado. Bom dia, irmãos, graça e paz. Quem tomou café da manhã hoje? Tava bom, não tava? Teve um irmão que estava ali conversando, ele disse assim para o presbítero Elisandro: rapaz, o café da manhã tá nível de hotel. Foi bênção mesmo, né? Muito bem, irmãos, enquanto as crianças saem, como bem disse o pastor André, nós iremos trabalhar nesses dias pela manhã as 7 marcas dessa igreja viva. Nós estamos perseguindo esse tema e esperamos alcançar em certa medida êxito na busca por essas marcas que nós julgamos ser ou serem marcas saudáveis para a igreja e marcas que as tornam vivas. Não basta apenas existir, é preciso haver vida no meio da igreja, tá? Nossos encontros, eles serão objetivos e curtos, não serão demorados, porque a intenção aqui é levantar a bola para que no pequeno grupo, lá no seu pequeno grupo, você possa fazer suas cortadas lá, tá bom? Você possa discutir mais sobre o tema e melhor, aplicar o tema ao seu coração. Nós vamos ler toda essa divisão em que estão localizadas todas as nossas palestras, que é Atos capítulo 2, do verso 40 até o 47. Por favor, abra sua Bíblia. Nós não iremos ver todos esses versos hoje, explorá-los, mas alguns deles hoje. Atos 2, de 40 a 47, diz assim a palavra de Deus: com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Juntos, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47, juntos, bem forte. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo. Palavra do nosso Deus. Senhor, fala conosco. Estamos aqui nessa manhã preciosa para ouvir a Tua voz, para que o nosso coração seja desafiado. Então nos dê, Deus, graça, atenção, que a nossa mente, que o nosso coração esteja cativo ao Senhor nesse momento, e que nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação, nenhum afazer nos tire desse lugar, porque nós queremos e nós precisamos ouvir a voz do Senhor. É isso que interessa para nós essa manhã, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a igreja não é uma estrutura estática. Nós não podemos definir igreja por seu espaço. Uma igreja não é uma estrutura estática, mas é um organismo vivo que cresce e amadurece à medida que Cristo opera nela pelo seu Espírito. É isso que é a igreja. É um organismo vivo que cresce, amadurece e se move à medida que Cristo opera nela pelo seu Espírito. É a verdade que a igreja é o meio, é o lugar onde o Espírito de Deus está operando, está agindo. Há uma frase de um sermão muito antigo de Lutero que endossa bem essa ideia. Lutero disse certa vez: a igreja não é madeira e pedra, mas a assembleia dos crentes na terra. É interessante porque essa é uma verdade para todos os tempos. O que define uma igreja viva, irmãos, não pode ser o lugar, a estrutura em que ela comporta os seus membros. Nós não podemos definir uma igreja viva pelo conforto que ela traz para a sua membresia. Nós não podemos definir uma igreja viva pelo som, pelos instrumentos caros que ela pode adquirir. Nós não podemos resumir e condensar uma igreja viva pelo quantitativo de pessoas que se assentam semanalmente nos bancos da nossa igreja. Não pode ser, esses fatos não podem ser balizadores para definir uma igreja viva. Não podem ser. Por que não podem ser? Porque todos esses balizadores que eu citei e tantos outros são pequenos demais, são rasos demais, quando nós pensamos sobre uma igreja viva. E aí então, Atos capítulo 2, nos mostra uma igreja viva. Atos capítulo 2, nós encontramos parte da vida daquilo que nós conhecemos como igreja primitiva. E, em especial, nós conhecemos os dias que sucederam o Pentecostes. Lembre, estamos no capítulo 2, a partir do verso 40. Já tinha acontecido o Pentecostes. E aí perceba que aqui Lucas começa a descrever uma igreja viva. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja vibrante, uma igreja que crescia e que demonstrava uma fé firme na pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que Lucas está nos apresentando uma igreja viva. Então, do verso 40 até o verso 47, Lucas vai trazer marcas dessa igreja viva, características dessa igreja viva, esperançosa, que tem vitalidade. Ele faz isso de forma muito específica, descrevendo áreas de crescimento espiritual que essa igreja havia experimentado. E essa é a nossa busca nesses dias. Nós iremos então pensar sobre as 7 marcas de uma igreja viva. Como você hoje ainda dormiu bem, ainda é o primeiro dia, você acordou tranquilo, não garanto isso a partir de amanhã, então são 7 marcas. 3 hoje, você está com gás ainda, aguenta as 3, e a partir da manhã, 2 e depois mais 2. Mais light. Mas hoje o negócio engrossa aqui um pouquinho o caldo, beleza?
Então vamos pensar hoje sobre uma igreja viva na doutrina, uma igreja viva na comunhão e uma igreja viva na adoração. Então preste muita atenção nisso. Nossa primeira marca é uma igreja viva na doutrina. É assim que inicia o verso 42, dizendo que aqueles crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu gosto de pensar nessa primeira marca que Lucas apresenta aqui como sendo a coluna vertebral da igreja. É assim que eu gosto de pensar. Lucas está dizendo que essa doutrina dos apóstolos, essa marca da igreja viva, essa marca sustenta. Essa é uma marca que está sustentando toda a igreja. É uma marca que define o que cremos. Por isso que é uma marca tão importante, talvez até por questão de ordem, uma ordem cronológica aqui, a gente encontra essa primeira marca abrindo essas 7. Uma igreja viva na doutrina. E isso é interessante, porque o texto diz que havia uma perseverança neles. É uma característica que nós encontramos em toda a Escritura. Quando nós lembramos o texto de Josué e Calebe, nós somos lembrados de que Josué e Calebe perseveraram em seguir ao Senhor. É uma marca da Escritura. O povo de Deus, os filhos de Deus, são chamados a perseverar. E aqui em especial, aqueles que haviam se convertido, estavam ávidos por aprender mais e mais sobre Jesus. Eu fico pensando nessa igreja embrionária, essa igreja que está surgindo, e eu fico imaginando essa igreja sedenta. Esse termo perseverança nos mostra isso, uma igreja que tinha sede por aprender, não mais sobre a estrutura da igreja, ou sobre quem era o seu fundador, não, eles estavam preocupados e eles tinham anseio por aprender mais sobre Jesus. O que eles queriam era cada dia mais conhecer mais e mais sobre Jesus. A marca da perseverança está muito bem posta aqui. Mas ainda há algo muito mais profundo. Porque a ideia de perseverar aqui não significa apenas aprender mais sobre Jesus. Mas escute isso. Perseverar aqui significa que diariamente eles se submetiam à doutrina dos apóstolos. Mais do que um conhecimento, mais do que aprender sobre, havia aqui uma submissão. Aquela palavra, a doutrina dos apóstolos, era uma verdade tão importante para eles, era um ensino tão importante para estes, que eles se submetiam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que nós precisamos agora fazer é definir o que é doutrina. O que é doutrina? Será a doutrina um conjunto de regras sobre coisas que podemos fazer e coisas que nós não podemos fazer? Será a doutrina algo que faz referência ao tipo de roupa que devemos usar? Mulheres só usam saia, homens só usam calça. Será que a gente não está entrando nesse imbróglio e confundindo doutrina com usos e costumes? Mulher não corta cabelo, homem não tira o bigode. Será que nós não estamos minimizando demais o que é doutrina? Será a doutrina simplesmente uma reunião semanal na igreja onde estudamos um pouco sobre algum aspecto bíblico? Seria minimizar demais doutrina. Porque o texto nos diz, nós precisamos lembrar, que a igreja primitiva, eles perseveravam em um tipo de doutrina muito bem definida. Lembra? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, o que significa? Veja, doutrina dos apóstolos significava dizer que aquela igreja perseverava em um conjunto de verdades que os apóstolos aprenderam de Jesus e agora estavam ensinando para eles. Era isso que era a doutrina dos apóstolos. Eles beberam da fonte que era Jesus, caminharam com Jesus, aprenderam de Jesus e agora eles estão comunicando toda essa verdade para outras pessoas.
Eles perseveravam naquilo que haviam aprendido de Jesus. Tem um comentarista que disse algo fantástico sobre essa ideia. Ele disse: os crentes da igreja primitiva tiveram o privilégio de ver o Novo Testamento vivo caminhando no meio deles. Veja que privilégio. Imagine que nós temos aqui o Novo Testamento caminhando no meio do povo e ensinando as verdades de Cristo a eles. É algo muito profundo e verdadeiro. Então veja, doutrina dos apóstolos aqui não significa dizer um conjunto de opiniões religiosas que os discípulos montaram. Não havia esse aval para eles. Doutrina dos apóstolos não significa dogmas que os discípulos e os apóstolos criaram, ou pensamentos teológicos. Veja, doutrina dos apóstolos, de forma muito bem simples, como diz Atos 1, no verso 1, eles relatavam todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Era isso que era doutrina. Eles estavam firmados em tudo que Jesus havia ensinado. Imagine então aqueles apóstolos contando sobre Jesus, os seus ditos. Imagine aqueles apóstolos contando a seus discípulos agora sobre o discurso de Jesus. Imagine sentar e ouvir desses apóstolos as parábolas de Jesus. Ou seja, a igreja estava sustentada pelo ensino de Jesus. Essa é uma verdade para os nossos dias. A nossa igreja precisa estar firmada na doutrina dos apóstolos. Nós não perseveramos sobre os ensinos de Aichimbel Grun-Simonton, fundador da IPB. Nós não perseveramos sobre os pastores que passaram pela nossa igreja. Nós perseveramos em algo muito maior. Nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, na mensagem de Jesus Cristo. É isso que sustenta a igreja. É isso que está sustentando a nossa caminhada quanto igreja. Nós perseveramos, nós insistimos, nós nos submetemos a uma mensagem maior. Mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante, porque essa doutrina foi se tornando o alicerce da igreja por onde os discípulos passavam. Esse padrão visto aqui em Atos começa a se tornar a base para a igreja saudável, base para que pastores pudessem guiar as suas igrejas ao decorrer da história. Veja, Paulo escreve para Tito, e Paulo conclama Tito dizendo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Se atém à verdade do Evangelho, se atém a tudo que você aprendeu de mim sobre Jesus, Tito. Quando Paulo escreve a Timóteo, lá no capítulo 4, ele diz: tem cuidado de ti e do quê? Tem cuidado de ti mesmo e ninguém sabe não, da doutrina. Marcar IBD para esse povo. Tem cuidado de ti e da doutrina. Veja, ao mesmo tempo que somos chamados a cuidar do nosso caráter, cuidar do corpo também aqui. Hoje pela manhã os corajosos fizeram uma caminhada aí, 6 da manhã, estavam aí, né? Cuidando do corpo, cuida de ti, mas não esquece da doutrina. Ou seja, não esqueça de tudo que vocês aprenderam de Jesus, sobre Jesus. Não esqueçam. Amém. Glória a Deus por isso. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que a maturidade espiritual está diretamente ligada à estabilidade doutrinária. Veja que caminho maravilhoso. Uma vida madura que abandona a imaturidade é uma vida moldada pela doutrina, pela verdade de Deus, pela palavra de Deus. Paulo diz aos Efésios: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos
mas como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Aí o verso 15 diz isso, escute. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Somos chamados a crescer em Cristo, e isso é possível quando nosso caráter e a nossa vida é moldada pela palavra, moldada por essa doutrina. Sem dúvidas, essa é uma marca de uma igreja viva. Sem dúvidas, esse é o desafio que está diante de nós nessa primeira manhã. O desafio de entender, de crer e buscar aplicar em nossa vida o quê? Toda a palavra de Deus. Esse é o seu desafio. Mais do que vir a um lugar desse aqui e encontrar pessoas, amigos, e ter um lugar maravilhoso desse aqui, para você passar um final de semana, um feriado, o seu chamado, o desafio que está diante de nós é entender, crer e aplicar em nossas vidas toda a verdade de Deus. A doutrina dos apóstolos. Uma igreja viva, irmãos, está firmada diariamente nessa verdade. Uma igreja viva tem a sua vida guiada por essa verdade. Uma igreja viva tem os seus desejos confrontados por essa palavra. Uma igreja viva se aproxima do Senhor mediados por essa palavra. Essa é a marca, a primeira marca de uma igreja viva. Viva na doutrina. Mas nós encontramos uma segunda marca proposta então por Lucas aqui. Uma igreja viva na comunhão. Veja que o texto diz ainda no verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Veja, aqueles crentes, aqueles que haviam se convertido, e uma vez firmados na doutrina dos apóstolos, no ensinamento de Jesus Cristo, eles estavam cada vez mais atraídos uns aos outros. É interessante isso, porque, veja, uma vez com o coração moldado pela palavra, uma vez que a palavra habita no nosso coração, nós somos atraídos uns aos outros, de modo que nessa igreja ninguém queria ficar isolado e sozinho. Que marca fantástica dessa igreja! Era uma igreja que ninguém havia a ideia ou a necessidade de se isolar. Era uma igreja que havia koinonia, ou seja, nessa igreja havia comunhão. Qual é o nosso problema quando pensamos em comunhão? O nosso problema, irmãos, está na forma que nós entendemos comunhão hoje. Como é que na maioria das vezes nós pensamos o que é comunhão? Veja, não são poucos os que resumem comunhão a apenas 2 horas de culto. Cutuca seu irmão assim, diga assim: não durma ainda. Ainda é o primeiro dia. Eu quero ter comunhão com você aqui no culto. Acorda ele. Então olha para cá. Muitas pessoas resumem comunhão a apenas 2 horas de culto num domingo à noite. E eles dizem: isso aqui para mim é comunhão. Outros resumem comunhão a um pequeno grupo de interesses comuns. A gente tem um gueto, a gente tem um pequeno grupo, a gente tem o nosso grupo de pessoas que pensam da mesma forma. Ninguém nos confronta nesse grupo. É um grupo maravilhoso porque temos pensamentos comuns, emocionalmente somos parecidos. Nós temos esse grupo fechado e ninguém entra nesse grupo, e a gente diz que esse grupo é um grupo de comunhão. É assim que a gente entende comunhão hoje. Gente com uma agenda comum, gente com troca de interesses, com uma proximidade emocional. E aí nós temos um grande problema, olhe para cá. Porque sempre que a palavra koinos, de onde vem a palavra koinonia, comunhão, sempre que essa palavra aparece no Novo Testamento, escute, ela expressa que o povo de Deus estava junto
compartilhando as mesmas convicções. Era a ideia de que vidas estavam unidas e conectadas umas às outras. Você começa a perceber que o padrão de koinonia, de comunhão que a Escritura apresenta é muitas vezes muito longe do padrão que nós adotamos como comunhão na igreja. Nós estamos na igreja, fazemos parte da mesma igreja, mas parece que nós nunca vivenciamos a verdadeira comunhão. Estamos muito longe da verdadeira e do padrão do que significa comunhão, as mesmas convicções, unidos, conectados uns aos outros. E é interessante porque o próprio Cristo falou dessa comunhão. Jesus disse que essa comunhão serve como sinal para o mundo. Eu acho fantástico essa fala de Jesus, registrada por João, lá no capítulo 13, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí o verso 35 diz assim: nisto, quando vocês amarem uns aos outros, assim como eu amei vocês, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Olhe para cá. Você é um discípulo de Jesus? Sim ou não? Não responda ainda. Porque talvez na euforia religiosa do seu coração, você abra a boca e diga: sim, eu sou um discípulo de Jesus. Mas Jesus disse que para ser o seu discípulo era necessário amar uns aos outros. Você ama aquele irmão que pensa contrário de você? Deixa-me piorar o negócio. Você ama o irmão que vota do lado contrário que o seu? Pior, né? Fica mais complicado, né? Você ama aquele irmão difícil que todo mundo diz assim: rapaz, como é difícil caminhar com fulano, e você diz: é esse complicado que eu quero caminhar com ele. Irmãos, olhe para cá com muita atenção e escute isso. Jesus disse que o mundo saberia que somos seus discípulos se nós amássemos uns aos outros. É isso que é a comunhão verdadeira. Mas ainda mais nuances dessa comunhão. Paulo disse aos filipenses que o resultado desse amor é um compartilhar de vidas, onde nós estamos unidos. Escute, eu acho essa tríade maravilhosa. Onde estamos unidos no pensamento, no amor e na alma. Aí Paulo disse aos filipenses: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, Paulo diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Uma igreja que caminha junto, que pensa junto. Eu não estou falando que ninguém discorda em questões secundárias, não é essa a questão. Eu convivo com irmãos que diz que açaí é a melhor coisa do mundo. E eu digo: que coisa terrível, açaí tem gosto de terra. Tem ou não tem? Quem é da equipe de terra, levanta a mão. É minoria, mas tem. Tem gente que não suporta ver uma buchada de bode aberta. Não vou levanta a mão não, que fica feio. Rapaz, ontem a gente veio para cá mais cedo. Olha para cá, escuta isso. Veio para cá mais cedo e eu fiquei sabendo que o almoço ia ser buchada de bode. Eita glória, quase que eu falo em línguas agora. E aí tinha um feijão adubado, escuta aí, um feijão preto,
com tudo que nordestino e pernambucano, a maioria pelo menos gosta. Tinha tripa, tinha bucho, tinha charque, tinha calabresa. Eu comi ontem esse negócio e vocês não, ó. E aí eu estava sentado numa mesa, sentei numa mesa. A irmã perguntou: o que é isso aí no seu prato? Meu irmão, uma tripa, o negócio mais feio do mundo, desse tamanho, grossa, aquele negócio horrível. Aí eu disse a ela: é tripa. Ela falou: Aí eu mudei de mesa, fui para outra mesa. Olha para cá. Tirando as brincadeiras. Oi? Sushi. Mas sushi é uma paixão quase que nacional, né? Eu ainda como aqueles assados, rockets ainda vai. Agora cru não dá não para mim não. Olha para cá. Olha para cá. Brincadeiras à parte. A graça do Evangelho é conviver com irmãos que diferem de nós em questões secundárias, mas que nós entendemos que precisamos caminhar com eles por questões primárias. O candidato vai mudar. Jesus permanece o mesmo. Assim, meu irmão, esse negócio já foi visto tantas vezes. Ai, fulano é inimigo de fulano. Daqui a pouco os inimigos se juntam, formam um grupo só, para ter um outro inimigo. E eu não sei em que lado fica, porque antigamente aquele lado era meu inimigo, mas aquele agora que era inimigo, agora é amigo. E eu não sei mais quem eu sou nesse grupo. Porque essas coisas mudam, mas o que nos une, o sangue de Cristo, permanece para sempre, nos unindo. É isso que a igreja precisa entender, principalmente nesse ano terrível, que vamos ter duas coisas que separam muita gente: política e Copa. Porque, por incrível que pareça, tem muita gente que torce contra o Brasil, né? Aquela guerra. Mas, enfim, há uma coisa maior que nos une. Entenda isso em nome de Jesus. Paulo disse aos romanos que comunhão é muito mais do que teoria. Comunhão é partilhar necessidades reais uns com os outros. Paulo disse: compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Meu irmão, nós somos chamados a uma comunhão que não é apenas teórica, que abre a porta da casa, uma comunhão que abre a porta da despensa, uma comunhão que abre a carteira. É essa comunhão verdadeira que Paulo está dizendo. A comunhão verdadeira é vista no compartilhar da necessidade uns dos outros. Olha para cá. Como é que você, como Igreja 12, se sente bem, sabendo que na sua igreja tem irmãos que passam necessidade? Eu tenho tão pouco. Você não tem tão pouco que não possa ser repartido com o outro. Como é que a gente vive essa vida imaginando que esse cristianismo de oba-oba, onde eu venho, sento na igreja e vou embora para casa e nada muda? Eu não sinto a dor do outro. Eu estou acostumado em me sentar e dizer assim: como é que você está, meu irmão? O outro diz: está tudo bem. Eu nem termino a frase, vou embora. Que cristianismo é esse que não vive a dor do outro, a necessidade do outro? Aos Gálatas, Paulo disse que comunhão é carregar os fardos uns dos outros. Pare de carregar fardos sozinhos. Olha ao seu redor. Quanta gente forte, capacitada por Cristo, cheia do Espírito Santo ao seu redor. Sabe para quê? Para carregar fardos junto com você. O seu fardo pode ser aliviado quando entendermos que a comunhão é vista no carregar dos fardos um do outro. A dor de Filipe tem que ser a minha dor. A alegria dele também tem que ser a minha alegria. É isso que é comunhão verdadeira. E a pergunta que surge para nós é: que tipo de comunhão estamos vivenciando hoje como Igreja 12? A gente não pode dizer assim como Igreja Presbiteriana do Brasil, como Igreja 12. Que tipo de comunhão estamos vivenciando? Será que estamos vivenciando uma comunhão superficial, marcada por guetos e grupos de compatibilidade? Eu fechei o meu gueto, ninguém entra aqui. Aquele irmão problemático aqui, eu não quero ver ele. Ele não entra nesse gueto, nesse grupo. Será que é isso? Ou estamos vivendo a verdadeira comunhão, que nas palavras do reverendo Ronaldo Lidório significa um compromisso de relacionamento baseado no amor de Deus? Veja, o seu relacionamento um com o outro é baseado no amor de Deus. Não é porque você é bom, não. Ou porque a outra parte é fácil. Você sabe que não é.
Você sabe que aqui é um hospital gigantesco. E tem muita gente doente. Uns mais, outros menos, mas todos doentes. E nós precisamos de graça para caminhar juntos. Precisamos da misericórdia, da bondade de Deus para caminhar em comunhão verdadeira, em um relacionamento baseado no amor de Deus. Isso é comunhão. Última marca. Uma igreja viva na doutrina, uma igreja viva na comunhão, e a última marca, uma igreja viva na adoração. Veja comigo aí o verso 46 e 47. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com singeleza, com alegria e singeleza de coração. Todos juntos, verso 47 para acordar, vamos lá. Amém. Veja, nós vamos fechar nossa primeira manhã com esse último aspecto dessa tríade da igreja viva. Lucas continua então descrevendo a vida comunitária dessa igreja vigorosa. E aí, Lucas diz que os cristãos se reuniam tanto no templo como nas suas casas. É interessante, porque tanto no templo como nas suas casas, algo comum acontecia. Seja eles compartilhando uma simples e singela refeição, ou indo para o templo, algo comum acontecia. O que é que acontecia aqui, que é comum tanto de casa em casa como do templo? Como é? Eles estavam louvando a Deus. Era a marca dessa igreja. Seja em uma simples e singela refeição, seja indo para o templo, eles estavam sempre perseverando no louvor ao Senhor. Você percebe como a marca da perseverança vai acompanhando cada aspecto dessa igreja viva? É uma igreja que persevera na doutrina, eles perseveram na comunhão, mas eles perseveram também na adoração ao Senhor. Juntos eles estão adorando a Deus. E eu gosto de chamar isso aqui de a adoração que acontece no ordinário da vida. Porque veja, a adoração ela tinha um lugar especial nessa rotina. A gente define muitas vezes a adoração como um domingo à noite. Culto de adoração, de fato ele é adoração. Mas o problema é que eu não posso resumir a minha vida e a minha adoração ao Senhor simplesmente ao domingo à noite, porque fora o domingo à noite eu ainda tenho mais dias da semana em que eu preciso adorar ao Senhor. Então a gente percebe uma rotina de adoração. É isso que eu acho fantástico, a adoração que acontece no ordinário. Veja, quando eles comiam algo mais básico que comer. Rapaz, se a gente for medir a adoração por comer, eu estou num nível de adoração violento. Porque eu gosto de comer, viu? Laércio disse, rapaz, o bichinho come até direitinho, viu? Gosto, irmão. Gosto mesmo. Vamos lá. Então, eles comiam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A gente vai ver isso depois em uma outra marca, mas a ideia de singeleza, alegria e singeleza de coração é a ideia de santificação, a ideia de pureza. Então, quando esses crentes de casa em casa se reuniam para uma simples refeição, eu gosto de pensar nesse termo, simples refeição. Eu fico pensando, se fosse nordestino, um cuscuz bem amarelinho. Minha esposa é boa no cuscuz, ela faz um cuscuz maravilhoso. É o cuscuz mais famoso de Caruaru e região. Já ganhei à noite. Eu fico pensando num cuscuz bem amarelinho. Um leite, daquele que a nata cobre, e a gente briga para saber de quem vai ser a nata. Lá em casa era uma briga, para saber quem ia ficar com a nata. E aí a gente pensa, aí vamos pensar na proteína, talvez uma charquezinha, um negócio regional, uma carne de sol, né? Tá com fome já, né, irmão? Sabe o que é fantástico? Não importava o cardápio. Era o que menos significava.
Talvez fosse só um pãozinho com manteiga, com margarina Primor, é terrível, né? Um sebo danado. Mas a gente podia ser com aquilo ali, não tinha problema. Um pãozinho com margarina, tá gravando não, né? Tá? Com margarina, era um motivo, escute, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Paulo diz aos Coríntios, um tarecozinho com café, né? Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, portanto quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, bem forte, fazei tudo para a glória, aleluia. É isso que nos persegue, o que nos persegue é a glória de Deus. A gente vive para a glória dEle, a glória de Deus que é dita e dada a Ele no ordinário da vida. Seja comendo uma simples refeição, fazemos isso para a glória de Deus, para o louvor de Deus, como um ato de adoração a Deus. Nós vivemos essa adoração que acontece no ordinário. Quando iam para o templo, estavam prontos para engrandecer o nome do Senhor, com canções, com exaltação, com louvor ao nome de Cristo, com louvor ao nome do Senhor. Paulo vai dizer que esse louvor, essa adoração, ela flui e acontece em um momento muito específico da nossa vida. Ele disse aos Colossenses que a adoração flui dos lábios quando a palavra de Cristo habita dentro de nós. Escute isso com atenção. Qual é a primeira marca de uma igreja viva? Viva quando somos cheios da doutrina, cheios da palavra, encharcados pela palavra, nós abrimos a nossa boca em louvor e adoração ao Senhor. Quanto mais cheios somos da palavra, da verdade do Evangelho de Cristo, moldamos o nosso caráter, moldamos a nossa vida e somos cada vez mais adoradores do Senhor. Veja o que Paulo diz aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Fazendo o que em vocês? Instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria. A palavra traz sabedoria para o coração. Aí ele diz: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, por obrigação, não, em gratidão, em vosso coração. Quanto mais cheio da palavra, mais adoramos ao Senhor. Paulo diz aos Romanos algo mais profundo ainda. Ele diz que a adoração é vista como entrega total da vida ao Senhor. Não resuma a adoração a canções. Não reduz a adoração a um momento de culto. Toda a sua vida, a entrega da sua vida é um ato de adoração, de culto ao Senhor. Paulo diz aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Que é o vosso culto racional. Uma adoração diária, de entrega total. A adoração, irmãos, é a resposta de um coração que foi agraciado pela bênção ou pelas bênçãos de Deus. É a verdade, irmãos, de que toda a Escritura, toda ela, sem exceção, toda ela é um convite para que a nossa vida renda adoração ao Senhor. Eu digo mais, eu digo que é onde tudo que somos, temos e fazemos. Somos, temos e fazemos para a glória de Deus. Sua vida precisa redundar em louvor e adoração ao Senhor. Varrendo a casa para a glória de Deus. Lavando os pratos, um negócio tão ruim, para a glória de Deus. Eu gosto de cozinhar, e vez por outra eu invento esse negócio. Semana eu inventei, fiz lá um macarrão e uma proteína. Eu sujei metade da casa, não é? A pia, mas estava gostoso, não estava bom? A pia estava maravilhosa, e minha esposa tem esse aspecto, eu admiro muito nisso nela, ela faz as coisas cantando. Chega em casa, tem hora que está o som alto, ela cantando alto, eu digo: meu Deus, meu autismo não permite esse negócio, machuca meus ouvidos, me desliga esse negócio. Mas é uma marca dela, sabe? Fazer as coisas louvando a Deus. A adoração que acontece no ordinário da vida. Vamos terminar aqui, percebendo que essas três marcas, elas se conectam. Lucas não está soltando
características, sabe, soltas, sem uma ligação. Não é isso. Elas se conectam, transformando-se em a tríade de uma igreja viva. Essas marcas, elas não podem andar sozinhas. Por quê? Presta atenção, estou terminando. Doutrina sem adoração produz cristãos frios e críticos. Doutrina sem adoração produz cristãos frios e críticos que conhecem a Bíblia, mas não conhecem o autor da palavra, da Bíblia. Tem gente que é assim. Conhece a Escritura, mas nunca teve um relacionamento profundo com o Deus da Escritura. É sempre crítico, sempre com a cara feia, sempre amargurado. Está sempre arrumando contenda. É um problema, é porque tirou uma cadeira na igreja, mexeu nisso, mexeu naquilo, arruma problema com tudo. Porque doutrina sem adoração produz cristãos frios e críticos. Não tem intimidade com o Senhor. Adoração sem comunhão produz uma religião egoísta, onde eu me sinto bem com Deus, mas eu ignoro meu irmão. Chegamos no tempo. Meu momento de adoração. Cadê Elisandro? Está aí? É assim, né? Ele sabe, piada interna, mas tudo bem. Adoração no templo. Vamos louvar ao Senhor. Piada interna, depois eu conto. E aí, veja, essa adoração acontece no momento do culto. E a gente louva ao Senhor e canta as canções. Mas a gente não consegue olhar para o lado e sentir a dor do outro. Veja, é adoração sem comunhão que produz uma religião egoísta. É só eu que importa, meu bem-estar. Eu estou aqui, então está muito bem para mim, está maravilhoso. O resto é resto. Eu acho maravilhoso, né? A gente muda de igreja e a gente vai descobrindo coisas novas. Nós não tínhamos isso na nossa igreja, lá em Caruaru. E aqui, sempre que o culto vai começar, olhe para o lado. Você que não teve a oportunidade de encontrar seu irmão ainda, falar com ele, dê um abraço nele. Parece algo muito mecânico, um clichê, mas na verdade não é. Eu chego no culto e eu digo ao meu irmão, é um rico privilégio estar com você nesse lugar para juntos adorarmos a Deus. Isso é muito significativo. Talvez é o abraço que vai curar aquele que está sofrendo naquele dia. É a palavra de ânimo que ele precisa ouvir. Meu Deus, eu sou importante nesse lugar. Eu vim aqui sem expectativa, sem nada. E aquele irmão me disse que eu sou importante para ele, porque juntos nós podemos adorar a Deus. Isso é maravilhoso. Comunhão sem doutrina produz a igreja, ou faz da igreja um clube social, onde nós somos amigos, mas não somos transformados pelo Evangelho. Você percebe como essas marcas, essas três marcas, essa tríade da igreja viva desse primeiro dia, precisa caminhar juntas? Por isso, meu irmão, nosso desafio hoje é permanecer na doutrina, na comunhão e na adoração. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para perseverar nessas áreas que são vitais para a igreja. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. E logo após, pastor André vai vir para cá. Elisandro vem? Então Elisandro vai vir para poder orientar aqui em relação aos pequenos grupos. Senhor, obrigado por essa manhã tão preciosa, em que o Senhor nos chama, Deus, a evidenciar marcas de uma igreja viva. Não nos deixe ser apenas uma igreja, uma instituição, um prédio. Não nos deixe ser definidos apenas pelo conforto de um templo com ar-condicionado, com bancos confortáveis, com instrumentos maravilhosos, com uma estrutura impecável. Nós não queremos apenas isso porque é pouco demais. Nós queremos ser reconhecidos como uma igreja viva, que tem firmeza na palavra. É isso que nos define, é a nossa coluna vertebral. Nós queremos estar firmados na verdade do Evangelho, em toda a doutrina do Senhor, na doutrina dos apóstolos. Nessa verdade nós queremos perseverar, Senhor. Nós queremos viver uma comunhão verdadeira, nos livre da falsa comunhão. Nos livre, Senhor, do isolamento, nos livre do afastamento, nos livre desses guetos que maculam, Senhor, a verdadeira comunhão. E nos ajude a ser uma igreja viva na adoração, que adora no templo, mas adora de casa em casa, adora na rotina, tem a bênção da adoração no ordinário da vida, nos conduza nessas verdades. Nós não queremos, Deus, praticar essas em detrimento daquelas, mas nós queremos que essas
3 marcas invadam o nosso coração nessa manhã, desçam para nossas mãos, tome nossas mãos e ganhe ação. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.